Eu separei alguns casos aqui que não são contraindicações absolutas, mas são situações que a gente deve evitar, pelo menos nessa fase de aprendizado. Depois que você já tiver experiência, você tiver traquejo de saber lidar com o paciente, você pode se tornar um pouco mais arrojado nas suas indicações. Mas no início é de fazer só aqueles casos realmente que é tudo favorável. É, Então, o primeiro caso aqui, já posso compartilhar a tela aqui? Perfeitamente, Reinaldo. Vamos lá. Então, aqui, é, vê se abriu aí, Arnaldo. Abriu, excelente. Ótimo, mas que foto top, hein? Onde é que é isso aí, É, Reinaldo? essa cidade é uma das cidades mais lindas que eu Xangai. conheci. Aham. Tem, sabe que cidade é essa? Não? Xangai. Xangai, exatamente. Isso. Então, vamos lá. Quem vai fazer, quem que vai apresentar, então, esse caso? Vamos convidar São o casos Rafael para rápidos, tá? Eu procurei iniciar os trabalhos resumir aí. bastante para a gente poder ver o maior número de casos possível. Eu Perfeito. posso começar, Então vamos lá, Rafael. certo? Tá aí o número do prontuário, sempre eu falo com vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, já que a gente condensa bastante a história desses pacientes. Então vamos lá. Sexo masculino, 28 anos, primeira consulta em fevereiro de 2019, avaliação de cirurgia refrativa. No fundo, fundoscopia, cicatriz de laser em ambos os olhos. Refração estática de menos 5,25, menos 2 a 6, visão de um, menos 5,5, menos 2 a 177, visão de um. Paquimetria de 518, 524. Ok. Topografia. Uma discreta simetria, discreta não, uma simetria superior, um bow-tie assimétrico, com a ceratometria boa nos dois olhos, o esquerdo comeu um pouquinho ali superior. Conduta, não operar, anel HM, mais PRK, solicitar Pentacam, LASIK ou PRK. Bom, pela idade, alta metropia, uma PAC intermediária, eu solicitaria o Pentacam e ver se esse paciente está acompanhando com o retinólogo, já que ele já fez até um laser. Tá. A primeira, a primeira coisa que chama atenção, a gente sabe que Pupila. as topografias, quando você faz uma topografia com anel de plástico, você observa o seguinte, que a própria iluminação dos anéis de plástico reduz o tamanho da pupila. Quando você chega a ter uma pupila de 6,6, 7, isso a gente deve levantar um sinal de que realmente esse paciente tem uma grande pupila. E a gente sabe que quanto mais, é, quanto maior a midríase, mais expressa aberrações de alta ordem. Você tem alguma outra coisa aí que você não operaria? Por que você não operaria, ô Rafael? Observe que a topografia é muito simétrica, né? Quando a gente vê esse desenho aqui, ó, aqui tem 41,49, aqui tem 41,98. Essa diferença aqui é meia dioptria, é nada. Você tem um astigmatismo ortogonal, todos os índices verdes, eu já falei com vocês que esse topógrafo, ele é muito bom porque ele é muito sensível, mas não é específico. Então ele detecta qualquer alteração, mas ele também muitas vezes diz que não está normal para casos que são normais. Mas esse aqui está tão normal que todos os índices dele estão normais. Só tem uma coisa que chama atenção, além do tamanho da pupila. Qual que foi a razão de não operar esse paciente, Rafael? Bom, o que me chamou a atenção é por ser a primeira consulta dele e a gente não saber histórico. Não saber se essa miopia está progredindo ainda. Na verdade, é o seguinte, esse paciente estava com a refração estável. Não foi esse o motivo, não. O eixo não tá batendo?
O eixo está batendo. Você vê que No lado a, esquerdo. tá batendo, assim, o olho Mais ou menos. direito, o olho É, esquerdo 27. tá dando uma diferença de 15 graus, quer dizer, né? Ou 20 graus. Muito pouco, né? 15 graus. Muito pouco. Gente, qual que é a razão de não operar esse paciente? Esse laser aí é por qual motivo? Alto Na míope, retina. degeneração periférica. Não é contraindicação. Gente, a falta de observação. Olha os dados da topografia, não fica olhando só para a imagem, não. Ah, tá. É muito. É miopia e a ceratometria baixa. 39, mas não é tão. 39 Não de tem. dioptria, o paciente tem 5 mais Tá 2 muito Entendi. plano. de astigmatismo, uma pupila grande. Se você aplanar muito a córnea, você já gera Aí vai ter mais aberração. aberrações. Se ele tem uma pupila grande, provavelmente ele vai ter uma má qualidade de visão. Então, conduta. Não, pera. Usar lente de contato ou óculos, não dá para operar realmente. Perfeito, não vai operar, né? Então, ele usou lente gelatinosa, mas não tinha visão satisfatória. Então, você tem que pensar em outra alternativa, já que a cirurgia para ele não é uma boa indicação. Isso não é uma contraindicação absoluta, mas é um paciente que tem necessidade de uma visão de qualidade e já tem uma córnea plana, você deve evitar esses casos, porque junto com uma pupila muito grande, esse paciente provavelmente vai ter uma acuidade visual, uma qualidade de visão muito ruim. Então, sempre que você vai adaptar uma lente de contato, você deve perguntar para o paciente: você quer substituir os óculos ou você quer usar a lente para sair? Porque ninguém vai usar uma lente rígida só para sair, gente. Não se adapta, porque tem que estar sempre usando para se adaptar. Então, se for para substituir os óculos, já que ele não tinha boa visão com a lente gelatinosa, você faz rígida, gás permeável. Se for só para uso social, ninguém vai se importar de ter uma visão, mesmo que seja em 0,7, 0,8, para não usar óculos, só em função do conforto. Então, se for só para uso social, você usa uma gelatinose e orienta que não vai ter uma visão tão boa. Então, para substituir os óculos, foi feito então um teste com rígida. O paciente não se adaptou, não quis a lente rígida, teve muito desconforto, então foi solicitada uma lente gelatinosa tórica para uso social. E resolveu o problema dele, preservou a qualidade de visão dele e nós evitamos uma iatrogenia. Ok? O que é que nós Uhum. entendemos nesse caso aqui? O que nós aprendemos nesse caso? Córneas muito planas ou muito curvas após refrativa frequentemente geram aberrações esféricas de alta ordem. Aberrações de alta ordem. Com piora da qualidade de visão. Não existe um limite mínimo ou máximo definido. Evitar abaixo de 35 dioptrias ou acima de 47,5. Deixe claro ao paciente que a indução de aberrações de alta ordem pode gerar sintomas, especialmente em ambientes mesópicos, sendo uma limitação do laser. O perfil do paciente e a sua exigência visual devem ser avaliados. Essa paciente se queixava de qualidade de visão com as lentes de contato gelatinosas. Isso O foi uso de... decisivo para não operar. O paciente tinha uma visão que ele reclamava da visão, apesar de ter uma boa qualidade visual, ele reclamava da qualidade de visão. Se você induz aberrações nesse paciente com uma pupila grande, provavelmente a má qualidade dele de visão era em função dessa pupila muito grande. Perfeito. Se o paciente optar por lente de contato, não, desculpa. O uso de lente de contato deve ser sempre considerada uma alternativa à cirurgia refrativa. Se o paciente optar por lente de contato, as rígidas gás permeáveis permitem a melhor qualidade de visão, sendo a primeira opção. Para uso eventual, social, as lentes gelatinosas são uma boa opção pelo conforto. Quando o uso de lentes é opcional, boa visão com óculos, o conforto com as lentes deve ser satisfatório. Caso contrário, o paciente não vai usar as lentes de contato e tem o direito de devolvê-las. Nunca discuta com o paciente que quer devolver as lentes de contato.
Devolva o valor pago no consultório. É melhor e mais barato que na audiência de pequenas causas. Você vai perder. O Código de Defesa diâmetro. do Consumidor diz que Uhum. você pode se arrepender de uma compra. Então, no caso aí, eles consideram que a lente de contato foi um insumo que foi comprado. Se foi comprado, pode ser devolvido. Simples assim. O diâmetro pupilar medido pelo topógrafo é subdimensionado. Se for grande, cuidado. Se custa sua paz, é caro demais. Leandro Duarte. Então, isso aí então, vocês observam que não é uma contraindicação absoluta, mas se esse paciente faz a cirurgia e já está queixando de baixa qualidade de visão, certamente ele não vai ficar satisfeito com o resultado. O paciente, gente, que quer fazer cirurgia laser, ele acha que ele vai ter uma visão melhor do que ele tem com óculos. Se for pior do que ele tem com óculos, mesmo que não tenha grau, ele provavelmente vai reclamar, certo? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? E isso é muito comum, sabe? Não ser valorizada essa ceratometria prévia. A gente vê Reinaldo, pacientes, só, às vezes, com córneas muito planas ou muito curvas, e o paciente com baixas ametropias e muito insatisfeito. Diga, Arnaldo. só reforçando que toda vez que a gente for fazer avaliação em um paciente candidato à cirurgia refrativa, a gente tem que fazer a simulação de como é que vai ficar o K-médio dele no pós-operatório. Então, aqueles pacientes que têm córnea plana e são hipermétropes, o default de uma córnea é 44. Então, se o paciente tem lá 4 dioptrias de hipermetropia e está com a córnea 40, ele é um bom candidato. Se o paciente tem uma miopia de -5 e tem um K mínimo de 40, 39, naturalmente que não devemos operá-lo, porque é aquele paciente que vai ficar com o grau zerado e com qualidade de visão muito ruim e certamente vai reclamar. Muitas vezes o cirurgião fala: olha aqui o seu grau, você está com o grau zerado, a qualidade, você está com o seu problema resolvido. Só que a qualidade visual desse paciente será muito ruim. Então, sempre lembrar que a gente tem que avaliar como é que vai ficar a curvatura no pós-operatório. Ok? Vamos E convidar agora o paciente doutor, reclama mesmo, viu, gente? com Paciente. certeza. Vamos convidar. Numa situação dessa, a solução é muito difícil. Você induz aberrações de alta ordem, um paciente plano, você não tem como corrigir essas aberrações esféricas. O paciente vai ter sempre halos noturnos, isso vai ser, ele vai queixar e queixa muito, isso pode inviabilizar dependendo da profissão dele. Isso pode ser um problema, inclusive, médico legal. Vamos lá, Perfeito. próximo. Doutora Maria Luísa, vamos lá então. Aqui, essa maravilha, aqui são os canyons lá de Escarpas, que estão fechados depois daquele acidente lá. Muito bem, aqui está o prontuário. Então vamos lá, Maria Luísa. Paciente sexo feminino, 37 anos, primeira consulta em junho de 2017, foi encaminhado por oftalmologista para refração. Uma paquimetria de 580 e 579 e uma refração estática de mais 5,5 com menos 0,75 a 90, acuidade visual de 1, com mais 5, com menos 1 a 90, com acuidade visual de 1. Uma topografia irregular, faz uso de contato de lente? Não, não tem histórico aqui não. Agora observe o seguinte, ó. Aqui, ó, ele está com 46,8. Aqui Uhum. ele está com 46,2. A imagem, gente, às vezes ela nos engana. Entendeu? Aqui está 46,8, aqui 46,8. Dá 0,6 de dioptria. É muito pouco. Muitas vezes um problema desse aqui pode ser um problema de superfície. O paciente, É. às vezes, na hora de captura da imagem, o examinador demora a fazer o exame, aí resseca o filme lacrimal e às vezes dá alguma irregularidade. Mas é uma córnea que, a princípio, não me preocupa. A princípio, eu falaria para retornar no departamento para repetir essa topografia, mas eu contraindicaria também pela autoceratometria e por ser
por ser autohipermétrope, aí geraria mais aberrações. Perfeito. É um caso, é a mesma situação do caso anterior. Eu não vou nem pedir exame, vou pedir o exame de um pentacam para quê? Esse paciente tem uma visão normal, uma acuidade de visão normal, uma topografia inocente, uma córnea espessa. É simplesmente não operar, porque esse paciente vai induzir nele um cone. Esse cone não vai dar ele uma boa visão. Paciente com um K máximo de 46, você vai levar esse paciente para 50 dioptrias. Isso aí vai levar uma qualidade de visão muito ruim. E se você quiser fazer uma báscula, eu tenho que fazer uma correção ainda maior, já que é um paciente que já está chegando à presbiopia. Então, simplesmente não operar. O que nós aprendemos nesse caso? Pacientes com idade acima de 35 anos são ótimos candidatos à correção refrativa de baixos e moderados graus de hipermetropia. Mais recentemente, os trabalhos apresentam bons resultados para o HPRK em baixas hipermetropias. A ceratometria pré-operatória é fundamental para o bom resultado do tratamento. Córneas hiperproladas comprometem a qualidade visual. Alta ceratometria limitam ou contraindicam o tratamento da hipermetropia. O paciente aceita um resíduo refracional corrigido com óculos eventualmente, mas não aceita uma visão de má qualidade após a cirurgia refrativa. Altas hipermetropias devem ser tratadas com procedimentos intraoculares, lentes fásicas ou faco-refrativa. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu operei um piloto de moto velocidade, e ele estava fazendo uma prova lá no Rio de Janeiro e uma pessoa lá também, piloto também de moto, conversando com ele, ele deu referência, essa paciente me procurou, querendo fazer cirurgia refrativa. É uma paciente de 55 anos, com mais 2,5 de hipermetropia. Eu indiquei para ela uma faco refrativa. Falei com ela que não estava indicado fazer uma cirurgia corneana, porque o resultado não seria o que ela espera. Um paciente exigente, então é preferível ou você não faz a cirurgia, ou faz a cirurgia que vai atender a expectativa do paciente. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Como eu falei, eu procurei resumir o máximo para a gente poder apresentar o máximo de casos. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Não, Reinaldo, acho que tá bastante claro. Vamos chamar o Vinícius agora para apresentar esse terceiro caso, por favor. Muito bem. Aqui, ó, Arnaldo, isso aqui é uma foto tirada com o sistema Android, viu? Não é IMAP, Ó, que esse maravilha. negócio. Pois é, É, agora você entrou nos realmente. eixos aí, né? Aqui é uma pista de Exato. pouso que tem lá agora perto do lago, lá. Quando você Aham. comprar seu avião, você já pode parar lá na porta de casa. Excelente. Então tá aqui o prontuário. Vamos lá. Então, paciente sexo feminino, 30 anos, 2017, primeira consulta, veio para avaliar a cirurgia refrativa, usa lente de contato gelatinosa tórica socialmente, correção atual plano, menos 2,50 no eixo de 100, plano menos 2 no eixo de 75. A estática é mais 0,75, menos 2,5 no eixo de 100 com acuidade visual de 1. Olho esquerdo mais 0,75, menos 2,25 no eixo de 75, acuidade visual de 1 também. Bio e fundoscopia normais, sem alterações. Aí, ceratometria 47,75 por 47, olho esquerdo 47 por 46,62. Uma PAC ultrassônica de ambos os olhos de 550. E na topo, a gente vê um padrão com certa irregularidade, com as ceratometrias mais elevadas, né? Aqui é o Kisa, aqui do lado. É o Kisa. Kisa, 33,45. Ela estava em uso frequente, lentes de contato, quando foi feito esse exame. Não, ela usava essa lente só socialmente. Ela não estava usando lente, não. Uhum. Com essa ceratometria mais elevada,
Eu acho que eu orientaria mais a manter o uso de lente de contato, óculos, que esses valores estão muito elevados, né? Eu falaria também para retirar um pouco o uso das lentes de contato, marcar algum retorno, mas no momento eu não indicaria nenhum procedimento cirúrgico, não. Sei. Alguém indicaria cirurgia nesse caso? Pesquisa dela tá bom. É a alta ceratometria. Se for fazer equivalente esférica, fica sendo míope. Exatamente. 30 anos. A Você vai princípio, fazer eu vou ali ver. menos 1,75 mais 2,5, né? Uhum, Então, você vai fazer, na verdade, você vai aplanar essa córnea. sim. Mas ela já é curva, não? Cadê a PAC dela que eu não tô vendo? 550. 550 está em cima. Ali. Ah, vi. Acho que daria para fazer. Um PRK mesmo, himetropia, ó. Alguém não operaria essa paciente? O que me deixou um pouco mais receoso é essa ceratometria mais elevada. Tem 48,95 no esquerdo. É. Lembrar que você vai tirar um e pouco no centro e vai tirar dois na periferia. Você praticamente não vai mexer no centro dessa córnea. Você vai tirar alguma coisa em torno de 30 micra numa córnea de 550 micra. Mas tem uma coisa aí que chama atenção, mais do que essa ceratometria. Hum, Gente, cirurgião refrativo ele tem que ser observador. A gente, o problema está nos detalhes. O astigmatismo dela não está na córnea. Pronto, exatamente. Então é um paciente que não deve ser operada, gente. Independente da ceratometria, você vai induzir um astigmatismo nessa córnea e vai gerar aberração nessa córnea. Essa paciente não vai ter uma visão de boa qualidade. Então, não tem indicação de fazer cirurgia refrativa. Olha, o cilindro dela é 0,9,5. Você vai corrigir, quase vai induzir dois de astigmatismo nessa córnea, vai ficar péssima a qualidade de visão. Então, você tem que orientar o paciente que não é uma boa candidata, manter os lentes de contato e óculos, mas não operar. Vamos ficar atento aos detalhes aí. Vamos lá, o que é que nós aprendemos nesse caso aí? O tratamento de cilindro interno não deve ser feito na córnea. O eixo do cilindro refracional deve coincidir com o eixo topográfico. O tratamento na córnea de um cilindro interno poderá induzir aberrações de alta ordem com a perda de qualidade visual de difícil solução. Em casos de miopia, pequenas diferenças podem ser compensadas pelo equivalente esférico se não tiver perda de visão. Refração -2, -1,25 a 180, topografia cilindro -0,50 a 180. Planejamento -2,25, -0,75 a 180. Entenderam o que foi feito? Então, Eu vou tirar na córnea aproximadamente o que ela tem na córnea. E eu faço o equivalente esférico. Se o paciente aceitar uma boa qualidade visual com esse equivalente esférico, então meu planejamento seria esse aqui. Mas olha aqui embaixo. O paciente está com 0,9,5. Isso tem 2,5, 2,25. Não operar. Você vai causar um problema de dificílima solução. Esse paciente vai ficar muito insatisfeito. Vamos ficar atentos nos detalhes aí. Arnaldo, quer fazer algum comentário? Não. Vamos em Eu não sei frente. quem mais está na sala. Tem só os três. Vamos voltar para o Rafael Salinas. Então vamos lá. Espera aí, deixa eu. Acho que o Rafael não está Tô online. aqui. Tô aqui, Ah, tá sim. sim, tá sim. Vamos lá, Rafael. Primeira consulta, 26/1/23. Feminino, 26 anos. Veio para avaliação de cirurgia refrativa. -4,5, -1,5 a 180. Olho direito, plano no olho esquerdo. Dinâmica -4,5. Isso é a correção atual. Dinâmica -4,5, -2 a 180, visão de 0,7. Plano, visão de 1.
PAC 510, 520. Tá estranho isso aí. O que que tá Hum. estranho aí? Primeiro que a paciente não chega no 100% de visão, mas pode ser um pouco de ambliopia também, né? Se ela já tem esse grau há mais Se, tempo. se tem uma anisometropia, você deve considerar que essa baixa de visão é pela uma ambliopia, né? Embora É. a miopia seja menos ambliogênica, mas você pode ter uma ambliopia leve, 0,7 é uma ambliopia leve. Uhum. E aí, o que é que você faria com a paciente? Bom, 43, 43, 45, serotometria é boa. A simetria inferior também, mas pouca. O IS bom, o esquerdo é todo normal. Antes de, antes de já indicar a cirurgia, eu pediria um Pentacam. Ainda mais que o Randoman dela já é um pouquinho mais alto. Idade, PAC. Alguém teria alguma conduta diferente? Vamos pedir um Pentacam. A gente poderia fazer um teste de lente no olho direito também para ver se essa visão com a lente não ficaria um pouco melhor do que com óculos. Você pensando em ambliopia, ela tem algum risco de descompensar? Você pensa fazer Bom, o essa exame complementar? paciente, ela não tinha desvio. Agora, como ela é amblíope, então, o XT pela ambliopia, geralmente ele começa a se instalar na infância. Depois de adulto é menos provável. Vão operar ou não vão operar essa paciente? O que é o exame mais importante a ser feito aí? Já falei com vocês várias vezes. Qual que é o olho dominante? Fazer um. Não, vai ser o esquerdo. Isso aí não. Gente, a paciente é plana com 1. O outro olho tem É. menos 4,5, 0,7. Você tem dúvida qual que é o dominante? Qual que será o exame, gente, que vocês devem fazer para operar ou não operar essa paciente? Bom, endoscopia e mapeamento de retina já foi feito? Tá tudo ok? Ou não? Sim, com certeza. Isso aí, considere que todo paciente que eu vou operar, independente do grau de miopia, esse paciente é submetido ao mapeamento de retina com um retinólogo. Tá. Antes de operar, um teste de lente de contato para ver potencial de acuidade, se melhora. Você já viu que ela com a correção visual está com 0,7. Ela sem Não, não tem- correção tem a visão de 20/400, 20/800. O que você tem que definir para você saber se deve operar ou não essa paciente? Eu já comentei com vocês várias vezes que todo paciente que tem uma anisometropia, um paciente que tem algum grau de ambliopia, se esse paciente não tiver fusão, ele vai ter supressão. Se ele tem supressão, ele tem visão monocular. Ou seja, você vai operar esse paciente e esse paciente não vai notar diferença nenhuma, tá certo? Pode até piorar, porque como ele tem supressão, se você melhora e torna ele hemétrope, ele pode começar a querer fazer fusão e ele não vai conseguir fazer fusão com acuidade visual pior de um olho. Ele vai começar a ter confusão. Então, o estereoteste dele mostra que ele não tem uma boa estereopsia. Péssima estereopsia dele. Então, esse paciente tem uma supressão e ele tem uma visão monocular.
Em que situação que você talvez pudesse operar esse paciente? Então, você imagina, o paciente está lá sem queixa nenhuma, você opera. Qualquer problema que tiver, pronto, era um paciente assintomático e agora tem queixa. Ele pode ter diplopia, ele pode ter dificuldade ele não vai conseguir fazer fusão com uma acuidade visual diferente, porque ele já não tinha fusão antes. E o que é pior, esse paciente, ele como tem visão monocular, o outro olho dele ele não sente, nem lembra do outro olho. Só tem uma situação que operaria esse paciente. Qual que seria? E o paciente tivesse já diplopia. Se ele tivesse fusão, não? Se Não, ele queixasse de diplopia. esse paciente não tinha por que ter diplopia se ele tem supressão. A supressão é exatamente o que caracteriza a visão, a supressão é o que caracteriza a visão monocular. Não tem fusão. A única alternativa que você seria viável para esse paciente é se esse paciente tivesse aí seus 45 anos e você fizesse uma Tá. báscula, porque aí ela teria uma monovisão, ela poderia usar o olho direito para perto e usar o outro olho para longe. Deixaria com -2 de miopia e ela ficaria uma possibilidade bastante boa. Você faz o teste com lente, se ela se sentir bem, já presbita, então indicaria a cirurgia para a correção da presbiopia. Porque com -4,5 ela tem que chegar. O nariz no computador, no celular, é muito ruim. Não é confortável. Você ia dar ela um conforto maior colocando uma visão perto intermediária de melhor qualidade. Vamos lá. Próximo agora, então vamos voltar para o Vinícius. Não, primeiro, o que é que nós aprendemos com esse caso? Vamos encerrar esse aí. Vamos lá, então. Rafael. Opa, eu tô falando no mudo aqui, desculpa. Agora eu voltei. Portador de ambliopia com visão monocular não se beneficia da cirurgia refrativa. A correção da ambliopia para melhora de campo visual é questionável. Em adultos, CT orto, anisometropia, Cover-teste. Cover-teste. Cover-teste orto, orto-linha, anisometropia, ambliopia, com frequência não desenvolvem XT. Tá. Esses pacientes ficam muito felizes no pós-operatório imediato. Com o tempo, essa melhora não é mais percebida. O paciente confirmou que não notava melhora da visão com óculos. Existe uma grande possibilidade de ser operada por um colega. Com o tempo, perceberá que não teve benefício. Porém, se tiver alguma complicação, a presença de sintomas poderá trazer a percepção de perda com questionamento justificável. Deixe claro que o olho amblíope, mesmo deficiente, será muito importante em caso de necessidade futura. A ambliopia é mais limitante para a visão de longe do que de perto. Mostre isso ao paciente. Faça o teste bem próximo aos olhos. Quando estiver presbita, poderá se beneficiar de uma hipocorreção para uma visão de perto, 35 centímetros. Ao expor o paciente ao risco de uma cirurgia, esteja convencido do seu benefício. Primo non nocere, princípio da não maleficência de Hipócrates. Se você não tem certeza que vai ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? No popular é isso que o Hipócrates disse lá em 460 a.C. Arnaldo, quer fazer algum comentário? Concordo 100%, Reinaldo. Vamos em frente. Vamos agora passar para a doutora Maria Luísa novamente. Espera Doutor aqui. Cláudio Cury está online também. Você quer comentar alguma coisa, Cláudio? Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Boa noite, Cláudio. Alto e claro. O que me chamou a atenção logo de cara aí foi uma paciente jovem com uma visão de né, 100% num olho, e querendo uma cirurgia refrativa. Então já tinha alguma coisa errada ali naquele começo, né? Porque um olho ela enxerga muito bem. Então ela estava percebendo alguma dificuldade, e essa dificuldade é isso aí que o doutor Reinaldo já falou, né? Da ambliopia, do XT. Então o problema não era o grau, o problema era a ambliopia dela. Então, já de cara,
a gente já nota algum problema na solicitação do paciente. Nada além disso, Lembrar, não. viu, Cláudio? Só corroborando isso que você está falando, quando um paciente tem uma deficiência visual não corrigida por óculos, ele tem na cabeça dele a ideia de que a cirurgia refrativa vai restabelecer uma visão de qualidade. Ele não espera que a visão continue ruim como era com óculos, ele espera que seja melhor. Você tem que orientá-lo bem, que a cirurgia corrige grau, não corrige outros problemas que possam causar uma deficiência visual. Simplesmente ele vai enxergar semelhante ao que ele enxerga com óculos. É, eu me lembro, esse caso aqui é um caso muito interessante, muito interessante. Vamos lá. Quem vai falar esse caso aqui? Maria Luísa. Ah, Maria Luísa Barros. Então vamos lá. Aqui está o prontuário. Então tá, vamos lá. 1986, primeira consulta, sexo masculino, 25 anos. Relata baixa cuidado visual em olho direito desde criança. Feito o teste de lente de contato para avaliação da correção óptica em olho direito. Dinâmica. Antes de você falar que esse paciente não enxerga, que é uma ambliopia severa, você deve fazer um teste de visão potencial. Faça isso com uma lente rígida, né? Uhum. Então, isso foi feito em 1986. Eu acho que nessa época nem tinha topografia. Então, o teste de lente, ele ajuda bastante você ver se esse paciente tem alguma visão potencial. E ele tinha uma visão que não melhorava com correção. Então, era uma ambliopia muito severa. Antes da era Google, eu tinha uns prospectos assim que eu dava para o paciente para explicar para ele o que era o problema, porque ele não tinha onde saber o que era isso. Então, eu dava para o paciente um prospecto, eu tinha sobre todas as doenças. Então, isso aí era o de ambliopia. Então, ele foi orientado para a ambliopia do olho direito, foi receitado o óculos, porque ele tinha uma baixa miopia no outro olho, e ele pediu também uma lente de contato para ele usar socialmente. Foi o que foi feito. Muito bem. Mas, continua. Em 1988, relata que operou o olho direito. O que você acha Que que fizeram cirurgia foi nele? realizada? Vasectomia extracapsular com lio, FACO, LASIK, PRK, RK, retirada do cristalino sem implante de lio, ISL, CRY e outras. Deixa eu ver. Lembrar, viu, Maria Luísa, que nessa época não existia FACO, não existia cirurgia refrativa com excimer laser, a RK era feita em grande volume, mas a RK consegue corrigir no máximo até 6, 7 dioptrias. Retirada de cristalino sem implante de lente, isso era feito antigamente em pacientes automíopes, não é? Lembrar que Fukala, lá 200 anos atrás aí, ele fazia uma luxação para a câmara vítrea do cristalino, para alto míope. O paciente enxergava, porque você diminuía muito aquela alta miopia. Mas, evidentemente, que dava tanta complicação que isso foi abandonado. Não existia na época a ICL, muito menos a ICRIL. O que você acha que pode ter sido feito? Ele falou que operou, estava enxergando e que. E aí? No olho direito ele tinha o que mesmo? Tá escrito aí? Menos. 22. A visão menor que 20/200. Bom, então, o que foi feito com ele? Isso aqui. Aí você está vendo uma lente de câmara anterior, modelo Bykoff. Essa lente foi muito usada na década de 80, 90, porque era uma lente realmente que era uma lente fásica e era muito bem tolerada, diferente de outros modelos de câmara anterior, como a do Broff, Strampellis, várias lentes que foram lançadas nessa década de 80 e que descompensavam a córnea,
além de provocar glaucoma e fema. Mas essa lente era muito bem tolerada. Está aqui a lente muito bem colocada. E se o paciente te perguntasse, o que você achou da cirurgia? Doutor Reinaldo, como é que é a fixação dessa lente aí? Que ela parece uma três peças, mas ela Iriniana, prende né? na lente? Não, é uma lente de fixação angular. Ah, angular. É. E aí, o que vocês acham? A visão ficou menor que 20/200, a mesma coisa, né? Antes era menor que 20/200 e depois da cirurgia continuou menor que 20/200. Mas eu Não perguntei sei. o que você achou da cirurgia. Eu falei que olha, a cirurgia foi muito bem realizada e a lente está centrada. Porque ele perguntou o que eu achei da cirurgia. Ele não perguntou, doutor, eu devia ter Que operado? visão. Hum. Eu falo o que o paciente pergunta, certo? Muito bem. Então, continua aí. Hum. Como, com o tempo, o paciente se convenceu de que a cirurgia não lhe trouxe qualquer benefício. Se sacrificou para fazer a cirurgia. Faz controle periódico na clínica e no departamento de retina. É. Eu imagino o sacrifício que esse rapaz fez. Esse rapaz, Arnaldo, ele trabalha lá na loja elétrica, Certo. antigo lá. Aham. Você deve ter encontrado com ele lá. Então, esse paciente, desde que ele fez a cirurgia, ele voltou a Uhum. fazer controle comigo e está lá na clínica até hoje, desde 1986, e a lentezinha está lá, a córnea, maravilhosamente bem. E ele periodicamente faz um exame de retina, porque ele tem uma Uhum. altíssima miopia, e a gente periodicamente acompanha para ver se ele não descola. Lembrar que, apesar de ser uma visão menor que 20/200, é uma visão que, se esse paciente perder o outro olho, ele consegue fazer muita coisa, se virar, ter menos dependência, se que ele não tivesse nenhum. Então a gente tem que respeitar um olho, mesmo que esse olho seja de visão subnormal. Observe aqui Perfeito. a microscopia especular dele, muito boa. Observe que o fundo dele é um fundo tigroide, né, mostrando uma rarefação muito grande do epitélio pigmentar. Já tem aquela mancha de Fuchs. Quer dizer, é um olho que não vai ter visão potencial satisfatória. É um alto míope, né? E, bom, aqui está a retina dele. Tem alguma coisa errada aí, Arnaldo? Eu não vi É... nada errado, não. Não, aparentemente está tudo bem, Tem um Bom, sem estafiloma problema. posterior aí, né? Pela... então isso aqui foi feito lá na clínica para acompanhar a retina dele. Bom, e o que é que nós aprendemos com esse caso, então? Casos como este podem gerar grande turbulência na relação médico-paciente. Lentes fásicas têm alto custo. O paciente só aceita a cirurgia se estiver convencido da melhora visual. Este paciente não ficou satisfeito com a minha conduta, porém, ao perceber que o tratamento não lhe trouxe benefício, voltou e faz controle na clínica desde 1998, este ano. Nunca critiquei a conduta do colega, até porque ele pode ter feito a cirurgia para melhorar o campo visual. Altos Isso aí miopias. é para forçar a amizade, né? Quer dizer, não, tudo bem, você agora consegue ter um campo visual melhor para dirigir, tudo. É possível, mas justificaria essa cirurgia? Eu não indicaria. Mas vamos continuar. Altas miopias e hipermetropias com ambbliopia severa não têm indicação de tratamento refrativo. Estes pacientes frequentes apresentam visão monocular com supressão de olho amblíope. Paciente presbita com ambliopia moderada pode se beneficiar de uma báscula, se confirmado seu benefício com o teste de lente de contato. É o caso anterior que nós vimos. Doenças incuráveis levam o paciente a acreditar e procurar soluções mirabolantes. Um exemplo muito conhecido em oftalmologia é o tratamento de retinose pigmentar em Cuba. Quando o paciente situações insolúveis, eu respondo: a medicina é injusta com os médicos, não nos dá todas as respostas. Eu ponho a culpa na medicina. Porque é melhor você dizer que não tem resposta do que você dizer que você não tem resposta. Ele vai procurar outro que tenha.
E às vezes ele acha, né? O objetivo do cirurgião refrativo é atender à expectativa do paciente. Evidentemente que esse paciente não teve sua expectativa atendida, fez um baita de um sacrifício para as condições dele, que eu conheço, é um balconista de loja, então foi muito frustrante para ele ficou muito decepcionado, porque provavelmente ele teve a expectativa, ou foi criado nele a expectativa, de que ele teria uma boa melhora da visão, coisa que não é verdade. Aqui mostrando o prontuário antigo dele. Bom, então, tá. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Cláudio, Arnaldo, Doutor Tá Reinaldo, tem só uma suficientemente dúvida. claro, Renan. Eu tenho só uma dúvida, doutor Cláudio, Reinaldo. pois não. Oi? Uma dúvida só. Pois não. Sobre no aspecto legal, esse paciente poderia ter exigido alguma coisa desse médico que operou ele? Bom, se ele provar que ele não teve benefício, ele pode sim reivindicar o ressarcimento do valor investido e até pedir indenização por danos morais, pela frustração, aquela coisa toda. E seria muito difícil o médico provar que esse paciente se beneficiou. Ou seja, o médico correu um grande risco de ser processado por uma conduta que, vamos dizer, não tem respaldo científico. Se o paciente já é amblíope, você vai tratar um olho amblíope colocando uma lente com qual objetivo? Mas é um cara tranquilo e tudo, ele ficou frustrado porque ele gastou muito dinheiro, mas vida que segue. Ele preferiu mudar de médico. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Doutor Reinaldo, eu queria. Pois não. É, Você são, quer que são volte os mais. slides ou não precisa? Não, não precisa não. Tá. São duas indagações. Uma tem a ver com relação ao tratamento que era viável, possível na época, para um descolamento de retina, caso esse paciente tivesse. E o outro é, hoje, ainda hoje, eu não vi se aquela microscopia especular era recente. Ele estava com 1.616 células, um negócio assim? Isso. Pois é. Eu fiz uma revisão já por duas vezes e eu não consegui achar nada mais atualizado do que 2003 de benefício e malefício de lente de câmara anterior. Então, esse caso aí é um exemplo, é um exemplo só, não faz uma norma, não faz uma regra, mas é um exemplo de que eu acho que a gente utiliza pouco a lente de cama anterior pela facilidade que ela tem para a gente. A gente parte para uns tratamentos, assim, no caso de, por exemplo, um paciente afásico com Yamane, fixação escleral e um monte de outras técnicas, e deixa um pouco de lado, porque criou-se uma cultura de que descompensa a córnea. Não é o Nós, que diz a revisão que eu fiz. mas não, essas lentes mais modernas, principalmente a de Worst, né? É, essas lentes de fixação iriana, essas são lentes muito bem toleradas e o implante delas não é difícil, né? Pois Você tem é. um instrumental adequado, aquele ganchinho para você pinçar a íris, é uma lente muito bem tolerada, é fácil de ser implantada e hoje tem a dobrável. Antes só tinha Dobrado. a Artisan, agora tem a Artiflex. Então, essas lentes realmente são pouco utilizadas. E agora, a Mas questão eu nem toda pensei é que nelas, viu? a indicação é que é muito restrita, né? Então, você tem que pegar pacientes que tenham uma alta miopia, pacientes que não tenham nenhuma outra alteração ocular e pacientes que estejam numa idade ainda que não justifica fazer uma faca. Então, o número de indicações não é alto. Então, aquele colega, por exemplo, que não tem hábito de fazer isso regularmente, ele acaba encaminhando para quem faz. Então, acaba que centraliza em poucos colegas que têm movimento grande com essas lentes. Ok. E Mas a não é, não cirurgia da é, não é retina ruim, na não, é época? boa. Como é que é?
A cirurgia da retina na época, no descolamento, Não, o que era tinha de recurso? cerclagem, era só cerclagem. E outra coisa, os resultados eram muito pobres. Frequentemente tinha recidiva, era o que se fazia, fazia aquele bunker e passava a cinta de silicone. Ainda não existia gás, não existia o perfluorocarbono, não existia o óleo de silicone. Então, se tivesse um descolamento, provavelmente perderia o olho. Entendi. Bom, Ok, obrigado. aqui vocês nada. Observe aqui que fotografia maravilhosa tirada com um celular Android. Viu, Arnaldo? Ok. Então lá, tá aqui o Vamos lá, mundo. então, doutor Vinícius. Então, primeira consulta, segunda opinião, exame recente. Sexo feminino, 18 anos, estudante de medicina, relata que a miopia está sempre aumentando uma dioptria por ano. Tem casos na família com miopia de menos 20 graus. Correção atual, Isso aí, menos 6. Vinícius, só um minutinho. Para a gente saber o risco de progressão de uma miopia, a gente olha, primeiro, com qual idade que começou essa miopia. Se começou antes de 5 anos, é um caso preocupante. Se você tem o pai ou a mãe automíope, ou pior, se os dois são automíopes, a situação é mais delicada ainda. Então, essa criança, essa jovem, ela realmente começou com a miopia muito cedo, e o que é o problema dela, ela me procurou porque ela queria uma solução, porque o grau dela estava aumentando muito. Ela falou que aumentava uma dioptria por ano. E é uma pessoa esclarecida, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Está aí o comprimento axial, alto, né? Comprimento axial 26 e normal em 15. torno de 22 milímetros, né? Você está com 26 milímetros, 26,5. E aí, fazer o que com uma paciente dessa? E essa correção atual é do mesmo? É recente? É recente. Recente, né? Porque não Não, teve você tanta observa o seguinte, variação. não, ela chegou com esse grau, correção atual, menos 6, eu não sei há quanto tempo, mas não tinha muito tempo não, já estava com 6,5 e 7,5. Ou seja, o negócio estava realmente preocupante. E já tinha um comprimento axial Uhum. muito alto. Fazer o que com essa paciente? No momento, como ela não tem estabilidade refracional, eu não indicaria conduta cirúrgica. Sim, mas Eu, ela quer uma solução. Você teria alguma solução para apresentar para ela? a gente poderia prescrever atropina, né? Mas não sei se na idade dela seria Não. A resolutivo. atropina não é usada para pacientes acima de 18 anos. Você Exato. usa a partir de 5 anos, geralmente até 17 anos, quando tem um crescimento axial. E outra coisa, você só usa atropina para uma miopia axial, não uma miopia de índice ou por alteração corneana, tá bom? Uhum. No Então caso vamos dela lá. seria axial, só que ela tem mais de 18 anos. Aí Não justifica usar atropina. não justificaria. Não existe nenhum estudo que prova e demonstra a utilidade da atropina. Em jovens, a atropina realmente, pelo menos em asiáticos, está comprovada que ela tem um efeito de reduzir a progressão. Não é de impedir a progressão, é de reduzir a progressão. E aí? Uhum. Eu prescreveria óculos ou lente de contato se ela fazer alguma atividade de lazer assim e continuaria acompanhando. Bom, o problema dela não era usar lente de contato. O problema dela era a progressão. Então, primeira coisa, automíope. Gente, olha a quantidade de pacientes que eu mostro para vocês que chega sem queixa e tem necessidade de fazer fotocoagulação a laser. Uhum. Essa paciente teve que fazer em ambos os olhos em 360 graus. Estava cheia de degeneração, fazendo controle regular com o médico, trocando lente de contato todo ano, trocando óculos de 6 em 6 meses e nunca foi feito um laser. Esses pacientes, gente, se tiver um descolamento de retina tratando com você, a chance de você ser incriminado por negligência é alta. Porque pode fazer um quesito para você dizendo o seguinte: existia algum exame preventivo que podia indicar o risco de descolamento? Sim. Você fez? Não. Pronto. Negligência.
Então vamos lá. Então foi submetida a fotocoagulação e liberada para cirurgia refrativa. Vamos operar essa paciente ou não? Eu não Lembrando operaria que, por não ter estabilidade refracional. perfeito. Se o paciente não tem estabilidade refracional, a gente pode propor algo que pode reduzir essa progressão. Apesar, era uma situação tão grave dessa moça, já com lesões periféricas importantes em ambos os olhos, miopia agressiva aumentando muito, comprimento axial alto. Eu falei com o pai dela, falei, ó, não existe estudo mostrando o benefício de atropina acima de 17 anos, 18 anos. Mas a gente sabe que existe um efeito sinérgico entre a ortoceratologia, com exposição ao sol, mais o uso da atropina. São sinérgicos. Mas a paciente optou por não usar a atropina, então foi feito a ortoceratologia. A ortoceratologia você tem que fazer pelo menos 4 topografias que sejam bastante semelhantes e você depois coloca isso ou numa calculadora ou usa o K-médio de todas essas topografias. Você soma todos os K1, divide pelo número de topografias, soma todos os K2, divide pelo número de topografias e faz o K-médio. Se você não quiser usar a calculadora. O K-médio funciona bem também. Ali você calcula qual que é a primeira lente, a curva base da primeira lente, e você coloca, então, as lentes de ortoceratologia. Você observa aqui a topografia pré e a topografia pós. Você observa que, após uma noite com as lentes, essa paciente tinha corrigido 4 dioptrias com 1 de astigmatismo. E no outro dia tinha corrigido 3,5 de miopia. A paciente estava realmente e muito impressionada, porque realmente, você chega no dia seguinte, cai pela metade o seu grau, mesmo ela sabendo que é um resultado transitório. Você observa que a lente não está muito boa. Aqui a gente fala que a gente tem aquele sinal em smile ou então carranca. Aqui eu tenho um smile mostrando que essa lente não está muito bem adaptada. O aplanamento não é central. Então a gente procura ajustar a curva base e a gente vai conseguindo progressivamente um padrão de aplanamento mais regular. Após 6 noites de uso das lentes, ela não conseguiu um aplanamento adicional. Ou seja, foi frustrante, porque a gente esperava que ela conseguisse corrigir 6 dioptrias, como diz o fabricante, ela corrigiu a metade. Aí eu te pergunto, justifica fazer a ortoceratologia num caso desse? Eu O que você... acredito que, pela redução que já ocorreu, acho que acredito que justificaria. Mas você tem que lembrar que ela vai continuar usando lente de contato, né? Será que Uhum. justifica usar uma lente cara dessa? Se você tem que usar lente de contato de 6, você usar uma lente de 3,5, será que justifica o uso da ortoceratologia? É. Sim ou não? Nesse caso, talvez não. Bom, então vamos ver o que foi feito. Troquei as lentes por lentes mais planas, né? E aqui você observa que o K1 aqui era 42, eu pus 41,62, era 42,5, eu pus 41,87 e mandei voltar com 5 dias. Com 5 dias, eu repeti as topografias e olha quanto que estava a visão dela. Sob Menos refração três de e meio. 3,5, 0,8, continuou dormindo com a lente, ela caiu para -2 no olho direito e -4 no esquerdo. Ou seja, não ia mais, não ia melhorar mais, não teria um aplanamento adicional. E aí, suspende o teste de ortoceratologia, passa só a lente de contato, ajusta o grau do óculos e faz exame de retina periódico, ou tem outra coisa a ser feita?
Eu acho que eu manteria e fazia os exames periódicos mesmo. Manteria o quê? O uso do óculos? Eu, isso, manteria os do óculos e faria os exames periódicos. Alguém faria diferente? Gente, olha por que que essa paciente veio. Vamos repetir aqui, ó. Ela veio queixando que a miopia dela estava aumentando muito. Esse foi o motivo da queixa dela. Ela não veio queixando de usar óculos, não veio queixando de usar lente de contato. Ela veio queixando do aumento progressivo da miopia. Então, qual que é o nosso objetivo? Atender a expectativa. Eu não estou fazendo a ortoceratologia para deixar ela sem lente de contato. Eu estou fazendo a ortoceratologia para fazer um defocus periférico e, com isso, diminuir a progressão da miopia. E foi o que eu fiz. Mantive o paciente usando a lente, fiz o pedido da lente definitiva, passei para ela uma lente de contato e falei com ela que, pelo menos 1 hora por dia, ela deveria ficar exposta ao sol sem uso de lente de contato, já que as lentes de contato têm filtro ultravioleta. E aí, observe que em junho de 2021, observa quanto tempo tem que eu estou cuidando dessa paciente. Olha quantas topografias. Aí, finalmente, ela estabilizou com -3 sobre refração. E eu aqui já dá um padrão muito bonito. Olha que padrão lindo de aplanamento central, regular, ótima equidade visual. Eu pedi, então, as lentes de ortoceratologia com o objetivo de reduzir a progressão e não de fazer a correção total da sua miopia. Então, ela ficou usando essas lentes de ortoceratologia. Depois de algum tempo, foram trocadas essas lentes, voltar para nova refração e tal. Olha aqui como é que estava sobre a refração dela, sempre mantendo -3, -3,5. Bom, resumindo a história, isso começou lá em 2021, no começo de 2021. 2022 foi feita a reposição, eu repeti a biometria. Olha que interessante, gente. 2021, começou a fazer a ceratologia. 26,15, 26,02, 25,99. Olho esquerdo, 26,43, 26,35, 26,35. Refração dela, -7, -7. E mantive a ortoceratologia, porque o objetivo é evitar a progressão da miopia. Ela foi usando essa lente, e observa aqui agora o seguinte, ó. E desde que ela começou a usar essa lente, o grau dela está estável. Agora eu te pergunto, olha quantos exames foram feitos nessa paciente, olha quantas topografias. Então, a paciente está muito feliz. Por quê? Porque foi atendida a expectativa dela. Estava aumentando, agora já tem 3 anos que a miopia dela está estável. Ah, mas podia não aumentar mais. Sim, podia não aumentar mais, mas estava aumentando. O que é que nós aprendemos nesse caso aí? O paciente quer ouvir uma segunda opinião. O paciente querer ouvir uma segunda opinião é natural e é direito dele. Entenda dessa forma. Caso contrário, ouvirá uma terceira opinião. O efeito de reduzir a progressão da miopia com atropina diluída foi comprovado em crianças asiáticas. Devemos deixar claro que o tratamento é off-label. O tratamento simultâneo com atropina diluída mais a ortoceratologia parece ter efeito cinético no controle da miopia. O paciente tem o direito de não aceitar um tratamento proposto, especialmente se é off-label. Apesar da alta miopia não ser totalmente corrigida com a ortoceratologia, o objetivo principal do tratamento nesse caso é reduzir a progressão da miopia. Estudos apontam que a miopia extrema deverá ser uma causa importante de cegueira nas próximas gerações. O exame de biometria óptica indica a eficácia do tratamento. O tratamento com atropina não tem efeito se a miopia aumenta por alteração do poder da córnea. Então, o tratamento de osteoartrite então foi fornecido. Aqui eu coloco dessa forma para o paciente.
Doutor, quanto que custa essas lentes? Não, a gente não vende essas lentes. Você vai fazer um tratamento. E esse tratamento necessita de lentes para que ele possa ser feito. Eu não cobro as lentes, eu cobro o tratamento. Observe quantas vezes essa paciente voltou no consultório. Isso realmente é um trabalho absurdo. Foram necessárias 12 consultas e 16 topografias. Se você for colocar isso na ponta do lápis, você teria que cobrar um valor absurdo para justificar. Então, não é um bom negócio, mas às vezes é um bom tratamento para o paciente. E a gente tem sempre que oferecer o que é melhor para o paciente, e não o que é mais prático para a gente. Como o negócio é péssimo. O paciente estava toda semana lá reclamando, uma hora é uma coisa, outra hora era outra coisa, mas faz parte, não tem outro jeito. Você tem que ver o paciente com frequência para ver a topografia se a lente está atendendo o objetivo, né? É, então a gente deve oferecer sempre o melhor tratamento, certo? Muito bem. E continua, né? Ela continua usando a angioceratologia. Nós já estamos em 24, em 3 anos que essa miopia dela está estável. Por causa da osteratologia? Não sei. Provavelmente. Porque ela vinha aumentando sistematicamente. Aqui, ó, a última vez que ela teve lá no consultório, não, isso aqui não foi a última vez, não, mas aqui, ó, em 2023, estava com a mesma refração dela, ou melhor, não estava praticamente a mesma, né? Em 3 anos, mudou um pouquinho. Porque o objetivo não é impedir o aumento. O objetivo é evitar uma progressão, é fazer com que você reduza essa progressão. Ok? Então, aqui nós temos, em 2 anos, observe que o comprimento axial se manteve estável, significa, então, que o tratamento está trazendo benefício para o paciente. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Doutor Reinaldo, Diga. eu quero tirar duas dúvidas, na verdade. Primeiro, essa refração que você veio fazendo na paciente já em uso da lente de ortoceratologia. No dia da refração que você queria fazer ali estática, você pedia para ela não dormir com a lente? Não, ela sempre dorme com a lente antes do exame no dia seguinte. E Porque aí, quando como você você... fica uma noite sem dormir, você já começa a perder efeito, principalmente quando é uma miopia muito alta. Não, e como é que você chegava no -7, -7,5 na refração? Se Não, ela estava com a córnea aplanada ali, é quando isso que eu ela. quero Não, saber. pera lá. Quando ela chegou, foi feita a refração estática. Não, em Depois, 2023, doutor Reinaldo. como é Eu que estou é? no penúltimo slide aí. Deixa eu Volta ver um aqui. slide aí para cima. Ah, tá. Aqui, ó, você já comparou 2021 com 23. Como que você Certo. fez essa refração aqui? É isso que eu queria saber. Não, eu peguei o óculos dela. Ela tinha um óculos atualizado. E com o óculos ela tinha visão. Só que isso aqui é o seguinte, ó. Eu já entendi. Você falou assim, mas ela estava. Aqui foi um período. Aconteceu uma coisa interessante aqui. É, eu tenho a impressão que aqui. Que a gente faz essas aulas, às vezes não tem todos os detalhes. Eu estou achando que durante um período aí ela suspendeu o uso da lente, porque Entendi. ela estava notando que o grau não estava aumentando. Ela parava de usar a lente e depois ela usava o óculos. Porque se você para de usar a lente, num grau alto desse aqui, rapidamente essa miopia volta. 2, 3, 4 dias já está com 5 de miopia. Então, ela passava a usar o óculos dela. E ela começou a perceber que o óculos dela continuou bom. Então, ela teve a alternativa de não usar mais, porque ela tinha que usar a lente de contato por cima da lente de ortoceratologia. Então, eu falei com ela, você faz o seguinte, então para de usar a lente, continua usando o óculos e a lente gelatinosa, só que agora no grau total. Ah, Tá certo? Essa aqui entendi. foi quando ela ficou uns dias aí sem lente, sem a lente de ortoceratologia. Mas boa pergunta. Eu devia ter colocado E ali, mas não coloquei. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? né, No eu tenho slide outra dúvida. anterior, pode Oi? falar. Não é que eu tenho duas dúvidas, agora é a segunda. Você falou que possivelmente a ortoceratologia retarda essa progressão da miopia pelo efeito de defocus, que é Certo. estudo também dessas lentes mil Smart, Stellest. Então, por que que essas lentes de óculos só são recomendadas para aqueles pacientes até 12, 14 anos
e não nesses pacientes que têm essa miopia que a gente sabe que vai progredir, que tem histórico familiar, que tem influência genética. Ó, As lentes, esses óculos Teleste, essas lentes de contato gelatinosa, MiSight, né? MiSight, essas lentes todas têm como princípio criar esse defocus periférico hipermetrópico. isso. Então, se você falar assim, o que tem de mais evidência? De todos esses tratamentos, o que tem mais evidência é a osteoartrologia e a atropina. Eu não tenho estudos robustos dizendo que essas lentes de óculos trazem o mesmo benefício. Você fala assim, mas você prescreve? Eu dou ao paciente essa opção. Eu tenho vários pacientes que têm uma miopia que está aumentando, por algum motivo não usa lente de osteoartrologia porque às vezes tem astigmatismo muito alto, a lente não corrige, então não adianta. E ou o paciente não tem condições de comprar as lentes, então eu dou essa alternativa. Agora, se é paciente jovem, eu não discuto, eu oriento a mãe a necessidade do uso da atropina e exposição ao sol. E evitar o máximo possível telas. E quando usar telas, eu também sugiro tirar os óculos, para evitar também o processo de acomodação. São paliativos que a gente procura, pelo menos, retardar. Porque se considera que em 2050, 50% da população vai ser míope. O problema não é 50% da população ser míope. O problema é que em torno de 3% das miopias são altas miopias com problemas degenerativos. Então você imagina, se 50% vai ser míope, põe 3% de uma população de 7 bilhões. Vai ser uma epidemia de cegueira. Esse é o problema. Então, o objetivo não é a pessoa não ser míope. O objetivo é evitar miopias extremas que venha e decorre delas as complicações retinianas. Né? Entendi. Obrigado. Okay? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? Tem um slide anterior, doutor Reinaldo, que o senhor colocou que quando o comprimento axial continua aumentando, seria indicado suspender Sim. o uso da autoceratologia. Tem um valor de aumento que fala a favor de suspender ou é qualquer aumento? Aqui, ó. Não, é o seguinte, ó. A biometria ótica, gente, ela é muito precisa, mas pequenas variações de décimo de milímetro, você repara, aqui está 26,15, 26,02. O olho não diminuiu daqui para cá, tá certo? Uhum. Agora, lembrar que quando você faz essas biometrias, você tem que tirar a lente, né? Porque você aplana a córnea, você desliza o epitélio para a periferia, então dessa forma você torna a córnea mais plana. Como você vê aqui, ó, ela estava 43,71, foi para 42,18. Você vê que não é proporcional àquilo que a gente comenta. Quando você tira 5 de miopia, você não aplana 5 de miopia. Você tira em torno aí de 70%, de 5 dá 3,5. E foi o que aconteceu aqui. De 43 aqui, de 43,7, que foi para 40. Nem isso, aplanou até menos. Mas traz um benefício por causa do espessamento do epitélio. Quando você acrescenta tecido na periferia, você aplana o centro. Blavatsky. Muito bem. Agora, se o paciente está com 26,5, 27, não, pode parar, porque não está aumentando. Então, quer dizer, você não está trazendo benefício para o paciente. Alguma mais pergunta, gente? Arnaldo, Cláudio, vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Até uma contraindicação que eu considero das mais absolutas. Jovem com miopia em progressão. Isso é um problema, que você vai operar, essa criança vai continuar aumentando a miopia, pode se tornar um alto míope com complicações decorrentes da miopia, e você depois ter problemas dizendo que, se operou esse paciente, agora ele está com uma degeneração de retina, descolamento de retina. Então, tome muito cuidado de não operar pacientes que chegam para a primeira consulta sem você ter um histórico de que realmente está estável essa miopia. Alguém quer fazer algum comentário ou vamos para frente? Vamos em frente, então, Reinaldo. Vamos para mais uma aí, né?
Vamos convidar Vamos aí ver aqui. Vamos voltar aqui para o Vinícius. Vamos lá, Então Vinícius. vamos ver aqui, ó. É, isso aqui, Ana, é um lugarzinho bom para pescar, viu? Pescar salmão no Alasca, é muito legal. Bom, você pega uns teco-teco lá e tudo bem. Então tá aqui o prontuário. Aqui tá. Vamos lá. Sexo feminino, 27 anos, veio para avaliar cirurgia refrativa. 2000, submetido à cirurgia refrativa. 2009 teve AVC, aneurisma, recuperou completamente. 2012, 39 anos, voltou a usar lente de contato gelatinosa, olho direito 1,5, menos 1,5, no olho esquerdo menos 2,25. 2014, submetido à fotocoagulação na retina. Em março de 2021, vem encaminhada por seu oftalmo para avaliação de córnea. Óculos em uso no olho direito plano, menos 2,5 a 90, no olho esquerdo menos 4,5. Uma dinâmica de plano, menos 5 a 90, 0,7, menos 3, menos 1 a 90 e acuidade de 0,8 no olho esquerdo. Na bio, opacidades periféricas com neovasos em ambos os olhos, alteração da superfície ocular importante em ambos os olhos e olho seco importante. Aí, em cima, refração em tomografia pré-operatória não encontrada, paciente relata que tinha grau muito alto antes. Aí essas alterações na bio são compatíveis com o uso crônico de lente de contato, né? Esses neovasos periféricos, alteração na superfície ocular. E o Uhum. paciente, além disso, tinha um olho seco importante, né? E algumas opacidades da córnea vistas aqui na bio. No momento, minha conduta seria suspender o uso das lentes de contato nesse período, tratar essa questão do olho seco. Esse paciente tem que fazer acompanhamento de retina, né? Já até fez fotocoagulação. E eu marcaria retorno Perfeito, para avaliar a superfície ocular depois, posteriormente. perfeito. É, aqui agora o seguinte, ó. Observa que ele tem leucomas. Tá vendo? Esse paciente Sim. aqui, isso aqui são sequelas, né, de úlceras periféricas. Então, eu comecei então a estudar a história clínica desse paciente. Eu falei assim, gente, é um olho seco severo, um quadro compatível com úlceras periféricas, com olho seco que não é evaporativo. Isso é um olho seco patológico. De onde que vem? Qual que é a doença base para causar isso aí? Então, eu fui começar a pesquisar a situação. Olha para você ver. Estava cheio de leucomas aqui, ó. Isso aqui é sequelas de úlceras. Então, quando o paciente voltou, ele me falou que ele tinha lúpus eritematoso sistêmico. Aí a coisa fechou. Ou seja, quando esse paciente operou, ou melhor, quando eu operei esse paciente em 2000, né, ela não tinha diagnóstico de lúpus. Ela desenvolveu lúpus e com lúpus desenvolveu um olho seco grave, muito grave. E observe que, por algum motivo, né, ela teve uma progressão da miopia, o que não é comum, né? Olha como é que teve um astigmatismo grande no olho por causa dessas Uhum. irregularidades da córnea, dessas sequelas. Então, é um caso realmente desafiador, porque o paciente tem uma visão boa, mas é extremamente sintomático. O paciente não tava preocupado com o uso de óculos, estava preocupado com os sintomas decorrentes desse olho seco. Então, aqui se observa, então, que ela tinha muito desconforto. Aqui observa que é um olho seco. Olha que o boot dela muito alterado, né? Uma superfície. Olha, observa que está toda irregular a distribuição da fluoresceína. Então, é complicado, porque não adianta ficar usando só colírio. Muitas vezes a gente começa com os colírios, a gente começa com lubrificante, começa com ômega 3, mas esses casos, frequentemente, a gente tem que depois, às vezes, usar imunossupressores ou imunomoduladores. Às vezes até corticoide na fase aguda do olho seco. Como ela estava já vivendo com isso há muito tempo,
Observa que ela, ela tratou comigo em 2000 e voltou 21 anos depois, já com toda essa confusão armada aí. Depois a gente começa, primeiro, é, tratar a superfície com, vamos dizer, tratamento de primeira linha, que são os lubrificantes, géis, óleo de linhaça, essas coisas, hidratação, beber muito líquido. E se não melhora, geralmente não melhora, você também tem que pedir ao reumatologista que ajude a controlar a doença base. Geralmente ele vai usar um imunossupressor que também atua na córnea e melhora essa reação de olho seco. Então aqui está mostrando, né, várias cicatrizes, mostrando que realmente é uma situação dramática, né? Uma visão que não é boa, né? E aí é o seguinte, como ela não melhorasse, aí nova refração, usar corticoide milesimal até a melhora da inflamação, porque esses vasos são compatíveis com uma vasculite, que é comum na doença do lúpus. Entrei com um imunossupressor, lubrificante sem conservante, suplemento de ômega 3, gel dental e hidratação oral. Lembrar, gente, que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai tendo menor percentual de água no corpo. Uma criança nasce com 65% do seu peso em água. Um adulto jovem passa para 60, 55. Um velho já tem menos de 50% do seu peso em água. Então, a desidratação no velho e na criança, por teres extremos, é muito mais grave. Então, beber muito líquido também ajuda na hidratação da córnea. Quando você desidrata todos os compartimentos e a produção de lágrima não é diferente. Bom, o que é que nós aprendemos nisso aí? Quando essa paciente foi operada por mim, não tinha o diagnóstico de lúpus. A literatura é controversa em relação à cirurgia com Excimer em doenças autoimunes. Se for indicada a cirurgia, o LASIK, por ter menor reação tecidual, é a melhor opção. Um problema adicional é o risco de olho seco. Se o paciente não aceitar os riscos, não opere. O comprometimento do colágeno da córnea deformou a topografia, levando a um astigmatismo irregular e uma baixa visual importante. Este caso confirma que uma colagenose descompensada poderá alterar o colágeno da córnea com importante perda de visão. A associação de doenças autoimunes e olho seco é comum. Na presença de olho seco, o tratamento prévio deve ser feito. Se a alteração da superfície ocular for persistente, a cirurgia refrativa deve ser evitada, já que agrava o olho seco. Então, gente, outra contraindicação também muito negligenciada é a questão do olho seco. Porque além do paciente piorar a qualidade da visão, tem que lembrar que é, tem que lembrar que a cirurgia refrativa também gera olho seco. Aqui é só para mostrar aqui um outro caso de olho seco, eu vou só apresentar rapidamente. Aqui, ó. É. Essa paciente falou que há 3, como é que é? Há 3 meses fez cirurgia refrativa no olho direito. Não notou melhora da visão, muito frustrada. Relata que, além de não ter boa visão, o olho operado incomoda muito. E ela operou um olho só. Por isso que muitas vezes o paciente não queixa. Porque, como a cirurgia é feita bilateral, ele não tem a referência do outro olho. Então, aqui, antes da cirurgia, ela usava 3,5. Após a cirurgia, mais 1,5 com menos meio. Quer dizer, induziu uma hipermetropia aqui, mas nada assim que fosse tão dramático, né? O grande problema é que ela passou a ter uma visão muito ruim. Eu não sei quanto que era a visão antes, mas ela falou que piorou. Então, vocês observam aqui, ó. Olha aqui. Olha a superfície ocular dessa paciente. Ok? Observa como é que é. Ela não tem uma boa superfície ocular. Observa ali o flap do LASIK. Cirurgia muito bem feita. Mas, observe que o olho direito, que foi o que operou, está comprometendo o filme lacrimal dela, tá? A superfície ocular não está sendo bem, não está regular
não está sendo regularizado pelo filme lacrimal. Então, isso gera uma baixa de visão, um desconforto que a paciente não tinha. Então, tomar muito cuidado. Se o paciente tem um olho, eu não sei se ela tinha olho seco antes, mas talvez até não tivesse, porque no olho esquerdo que ela não operou, ela não tem olho seco. Mas o olho seco causado pela cirurgia, isso pode ser muito valorizado pelo paciente, porque ele tem o outro olho para comparar. Perceberam? Então, vamos ver o que nós aprendemos com esse caso aqui. Alguém fala aí. Se o paciente não tiver visão binocular, não se beneficiará da cirurgia e terá que conviver com eventuais efeitos colaterais. Nós já vimos Porta- antes, né? Portadores de ambliopia frequentemente não têm visão binocular. Fazer o teste antes. Essa paciente É, tinha uma ambliopia. Vocês se lembram, né? 0,4. uhum. Esta paciente está com a percepção de perda, sintomas sem melhora da visão. Porque não foi feito um teste de fusão, um teste de visão estereoscópica. Se essa paciente não tem uma boa visão de profundidade, gente, essa paciente, a ambliopia dela, ela vai fazer a cirurgia e não vai ter percepção de melhora. E aí o sintoma é que valoriza, ela vai passar a valorizar mais o desconforto do que o que eventualmente ela reduziu de grau. Ou seja, ela tem a percepção de piora, de ter sido lesada. Continua. Caso a binocularidade estivesse preservada, a indução de hipermetropia monocular poderia ser sintomática. E ela não reclamava do grau. Entendeu? Se ela tivesse uma boa fusão, ela poderia. Agora, ela tem uma anisometropia hipermetrópica. Antes ela tinha uma anisometropia astigmática. O paciente de refrativa tem que ter a percepção de ganho para justificar eventuais sintomas. A percepção de perda fez a família questionar a indicação da cirurgia. Quando você tiver dúvida qual técnica foi realizada, use fluoresceína, que facilitará a visualização da borda do flap. O olho seco deve ser controlado antes do tratamento. É comum sintomas temporários de olho seco após o tratamento refrativo com excimer laser, principalmente no LASIK. A paciente me fez a seguinte pergunta: o senhor acha que eu deveria ter operado? Que resposta E você daria? olha que saia justa. Vamos lá, quero que vocês respondam. Podia ter sido feito para vocês. Difícil. Alguém teria uma resposta para dar para o paciente? Bom, foi isso que eu falei com ela. Falei a verdade. Como é que era a sua visão antes da cirurgia? A cirurgia reduziu o seu astigmatismo. A ambliopia impediu a melhora da visão fosse satisfatória. Vamos tratar o olho seco e haverá melhora com o tempo. Sempre com resposta sincera com a percepção de ganho. Não minta, responda como se estivesse sendo gravado. Eu faço isso desde que eu me formei. Se o paciente quiser gravar minha consulta, eu não tenho nada do que me envergonhar. Porque eu sempre falo com ele como se eu estivesse sendo gravado. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo, Cláudio? Tudo Suficientemente bem. claro, Parabéns. os casos foram muito bons. E, Cláudio, você quer comentar alguma coisa? Não, não, tá de bom tamanho. Doutor Eu Reinaldo, evitei ficar falando, viu, Cláudio? Evitei ficar falando de ceratocone, porque senão você sabemos que é uma contraindicação formal. Então, eu coloquei outras situações que são contraindicação e que muitas vezes passam despercebidos. E aí, depois que você opera, é que você vê o paciente insatisfeito, aí você vai descobrir por quê. Era um paciente que não tinha fusão, um paciente que não tinha, era visão monocular, era um paciente que tinha um cilindro interno, era um paciente que já tinha olho seco. Quer dizer, nós temos muitos motivos para não operar. Gente, a cirurgia não é estética, mas ela é opcional. Primo non nocere. Então, tomem cuidado para não prejudicar seu paciente.
Lembrar que nós temos medicina de resultado, não é de meio, como é em outras áreas da medicina. Muito bem, gente, era isso que eu queria trazer Perfeito. para vocês. Agora, Arnaldo e Cláudio, eu queria ver com vocês, semana que vem, eu terei um compromisso na quinta-feira. Nós podemos ter as aulas terça e quarta? Perfeitamente, sem problemas. Pode ser, Cláudio? Tranquilo? Eu vou estar em trânsito, eu vou estar no avião, vindo de Montes Claros. Entendi. Muito bem, Aí eu mas não as aulas vão consigo. ficar gravadas. Se você não tiver jeito, você tem a opção de ver depois aí, combinado? Mas Então, gente, na ó, terça pode ser. é, Semana que vem, então, terça e quarta, ok? terça e quarta. Por favor, vocês podiam. Combinado. Alguém aí podia colocar no grupo lá dos fellows lá, tá bom? E avisar o Falou, Giovanni gente. também. Um abraço para Boa noite, vocês. Reinaldo. Uma boa noite para Obrigado. vocês. Boa noite Até a mais, todos. gente. Tchau. Boa noite.